Um abraço apertado para cada um de vocês. Lembrando que eu tenho aqui, né? A Elaine já é parceira nossa aqui, da Central, da Terra Firme. O Jefferson e o Renato são dois anciãos meus aqui de Belém. Irmãos, nós estamos aqui dando seguimento ao tema de ontem, que é uma carta de vida, uma carta de morte. Nós estudamos um pouco ontem que Davi escreveu uma carta de morte. E essa carta foi enviada pelas próprias mãos do Urias, né, a Joabe. Hoje nós vamos para o Novo Testamento. Se ontem Davi escreveu uma carta de morte, hoje Paulo escreve uma carta de vida. É interessante que a carta de ontem, o próprio portador seria aquele que receberia a sentença, no caso, né, Urias. E o portador da carta de hoje, ele deveria morrer, mas a sua carta, de fato, leva ele a redução da pena e, de fato, a sua própria salvação. O livro de Filemon é um livrozinho pequeno, foi escrito por Paulo. Os historiadores, irmãos, os teólogos, eles concordam que, por volta do ano 60 da era cristã, Paulo escreveu essa carta. Para quem Paulo escreveu a carta de Filemon? Filemon era de família nobre e ele tinha um escravo, né? Ele tinha um escravo muito novo, e esse escravo por nome de Onésimo. Tudo indica que esse escravo havia roubado seu senhor e ele foi capturado em Roma. Em Roma, ele foi capturado e foi levado à cela de Paulo. E lá ele conhece o evangelho. Só que agora ele ia voltar para o seu senhor. Na época da escravidão, irmãos, um escravo que roubava o seu senhor, ele podia ser sentenciado à morte. E aí aquele jovem encontrou Paulo na cela. Paulo diz, conta um pouco da sua história, e ele começa a falar sobre Filemon, e Paulo havia pregado o evangelho a Filemon também. Então Paulo escreve uma carta pequena, porém com grande objetivo. Essa carta, ela de fato pode representar a redenção em Cristo Jesus. Se no ministério de Davi nós percebemos o ministério de fato que ele condenou um homem inocente à morte, na vida de Paulo, nós percebemos que ele inocenta um culpado. Eu vou começar a ler o verso aqui, 8. Filemão, verso 8. Ele diz assim: pois bem, ainda que sinta plena liberdade em Cristo Jesus para te ordenar o que te convém. Verso 9. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo quem sou Paulo, o velho, e agora já prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Veja só que coisa interessante, meus irmãos. Davi estava num palácio, mas Davi estava preso. Paulo estava numa prisão, mas estava livre. Porque ser livre, irmãos, não é ter recursos. Ser livre não é ter uma coroa. Ser livre é ter a salvação em Jesus Cristo. Então, Davi tinha uma coroa de rei, mas ele não tinha o rei da coroa. Veja só que coisa interessante. Ele tinha uma coroa, mas não tinha o rei da coroa. Davi estava preso no palácio, por quê? Porque ele estava preso sob o próprio poder. Olha, é perigoso o poder. Quando a gente tem poder e não tem Cristo, é muito perigoso, essas coisas são perigosas. Isso foi o que aconteceu de fato com o rei Davi. Foi um deslize assim moral que ele cometeu, nós já falamos ontem, mas vamos então agora viajar a história de Paulo. Paulo estava preso. Ele havia sido culpado de ser incendiário de Roma. Mesmo na prisão, Paulo tinha liberdade. Mesmo na prisão, Paulo alcançava vidas. E aqui Paulo recebe esse jovem, e aí Paulo começa a escrever uma carta de intercessão. Ele começa a interceder. Veja só que coisa interessante. Irmãos, se todo o evangelho se perdesse, essa carta de Filemão, pequena que é, seria o suficiente para pregar o evangelho de Cristo. Por quê? Porque assim como Paulo encontrou Onésimo, Cristo nos encontra. Assim como Paulo recomendou Onésimo, a Filemão, Cristo nos recomenda a Deus. Assim como, de fato, Cristo nos libertou, a carta de Paulo também era uma liberdade para Onésimo. Porque Paulo diz o seguinte, ele escrevendo a Filemão, ele diz o seguinte: lembra-te que até tu me deves também. Né? Ou seja, por quê? Porque Paulo havia pregado para ele. Paulo havia pregado para ele.
E aqui no verso 12, ele diz: Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mas não queria fazer isso sem o seu consentimento. E ele diz o seguinte: se porém, verso 17, me consideras companheiro, recebe como se fosse a mim. Veja só que coisa interessante, Bilene. Paulo está dizendo o seguinte: Filemon, você é rico, mas a riqueza maior é a salvação em Jesus Cristo. E a salvação em Cristo eu preguei para você. Então você vai receber Onésimo como se você tivesse me recebendo. O que isso ensina para nós do Evangelho? Que Deus recebe a você como se estivesse recebendo a Jesus Cristo, porque Cristo nos recomenda. Então, veja só que coisa interessante, irmãos. Davi condena um homem inocente, Paulo inocenta um homem culpado. Aqui nós encontramos, irmãos, o poder de Deus para a salvação, a graça de Deus que me alcança. A graça que diz que eu não mereço, mas que eu sou amado por Deus. Então, Onésimo, ele segura aquela carta e ele ia voltar para o seu Senhor. É interessante que na carta, Paulo não pede, porque a Bíblia, irmãos, ela é a sabedoria divina. A Bíblia, ela não ia contra o sistema da época, né? Para não criar essa ruptura. Mas interessante que Paulo diz o seguinte, no verso 18, Paulo diz o seguinte: se ele te fez algum dano, lance tudo na minha conta. Se ele causou algum prejuízo para você, lance na minha conta. Eu, Paulo, do próprio punho escrevo. Eu farei o quê? Pagarei. Veja só que coisa interessante. Paulo está dizendo o seguinte. Paulo está dizendo aqui, irmãos, eu não quero que você liberte ele. Eu só quero fazer um pedido para você, que você o ame. Veja só que coisa interessante. Paulo diz, ele não é mais o seu escravo, ele é o seu irmão. Veja só que coisa interessante. Paulo está dizendo, não peço que você o liberte, mas que você o ame. E se ele roubou alguma coisa e de fato roubou, você jogue isso na minha conta. Eu quero dizer para vocês, irmãos, aqui nessa madrugada, que todos nós tínhamos uma conta que era impagável, né? A conta com o pecado. Mas Jesus Cristo, ele pagou a nossa conta. Do próprio punho, né? Ele pagou esse déficit. E ele agora diz para nós que ele nos ama, que nós não somos mais escravos do mundo, porque somos filhos de Deus. E é interessante que Paulo, escrevendo a Filemon, ele diz o seguinte: eu gerei Onésimo entre prisões. Veja só que coisa interessante, irmãos. Aí agora a gente vai para o cenário um pouco ali para Israel, para Jerusalém. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele não é filho legítimo, mas é filho da adoção. E o filho da adoção, ele tem os mesmos privilégios dos filhos legítimos. Paulo diz o seguinte: eu gerei entre prisões. Irmãos, nós não temos o sangue de Abraão, é verdade, mas nós temos o sangue de Jesus Cristo, que é muito mais eficaz. O sangue de Cristo entre algemas e prisões. Aquela coroa de vergonha deveria ser nossa. E ele nos dá uma coroa de glória. Se, de fato, o rei Davi escreve uma carta de morte, Paulo escreve uma carta de vida. E ele diz aqui a Onésimo, meu filho, vá em paz. E aí, Onésimo agora, eu imagino, que ele segura aquela carta e ele pode caminhar novamente à casa do seu Senhor. Isso, mais uma vez, ensina para nós uma coisa. Sabe o que, irmãos? Que a graça, ela me alcança, mas que a graça não tira a consequência. Vocês estão entendendo, irmãos? A graça, ela me alcança, mas ele precisava voltar para o seu Senhor. Ele havia defraudado o seu Senhor. Ele precisava realmente recomeçar. E nós podemos dizer, nessa manhã, que o nosso Deus é o Deus do recomeço. É o Deus que nos proporciona uma nova caminhada. Uma nova caminhada ao seu lado, sem ressentimento, uma nova caminhada em que Cristo diz: perdoado estão os seus pecados.
eu posso fazer a seguinte pergunta para cada um de nós: que carta nós temos escrita em nossa vida? Com os nossos filhos, com as pessoas que nós amamos. Que carta nós temos sido? Uma carta de vida ou uma carta de morte? Que Deus nós representamos ao entrar em contato com as pessoas? Será que o nosso ministério tem sido um ministério de reprovação ou de acolhimento? Não é? Porque nós percebemos aqui, irmãos, a maneira como Paulo acolhe aquele escravo fugitivo. Ele estava errado, porque ele havia roubado o seu senhor. Ele havia levado alguns pertences do seu senhor. Sabe o que acontece hoje com a nossa juventude, com os nossos filhos? É que, às vezes, nós não amamos o suficiente, porque a graça me alcança, mas a graça mostra a minha responsabilidade. A graça, de fato, ela mostra a minha culpabilidade. Então, de fato, a graça me alcança, a graça me transforma, mas a graça também mostra o meu compromisso. Quero mostrar isso aqui de maneira muito simples para vocês aqui nessa madrugada com Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele perdoou os pecados de Maria Madalena, ele disse: "Vá em paz e não peques mais". O que ele estava dizendo? Vá em paz, minha filha, mas mude de vida. Mude o seu estilo de vida. Então, Paulo aqui escreve uma carta e ele manda para Filemão e ele diz: olha, eu irei visitá-lo, né? E eu quero, de fato, que você, de fato, vai receber esse moço. No verso 21, ele diz: certo, como eu estou da sua obediência, eu sei que você vai fazer mais do que o que eu estou pedindo. Deixa eu dizer para vocês uma coisa, irmãos: o que o amor não fizer nessa vida, nada fará. O que o amor não mudar, nada jamais mudará. Eu estava começando meu ministério e tinha uma jovem nossa que estava sendo questionada na comissão, porque ela estava namorando com um rapaz e, de fato, estava errada a situação, né? Ela estava namorando com um rapaz que não comungava da nossa fé. E eu fui visitar ela e eu orei com ela, né? E disse a ela: olha, irmã, é o seguinte, eu conversei com a minha liderança, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um mês para você pensar com carinho, né? Nessa situação. O estatuto diz que eu poderia destituir você do cargo agora, mas eu vou fazer o seguinte, eu quero te dar um mês para você pensar, para você analisar. E aí eu saí da casa dela, eu orei com ela, e na manhã seguinte o telefone tocou. E aí quando eu recebi o telefone, ela ligando e tal, isso já faz muitos anos, e ela disse: pastor, eu não preciso de um mês, já resolvi a situação. Quando o senhor saiu de casa ontem, eu liguei para o meu ex-namorado, já usou a expressão ex, porque eu disse para ele: olha, é o seguinte, o meu pastor veio aqui, conversou comigo com tanto carinho, eu não posso deixar Deus numa situação como essa. Se o pastor me deu um mês, eu quero resolver num dia. Irmãos, dizer que as pessoas estão erradas, elas já sabem que estão erradas, sabe? Dizer que elas vão para o inferno, elas já sabem. Isso não vai, de fato, mudar a rota, mas quando você ama, o amor é redentivo. Quando você ama, o amor transforma. Quando você ama, o amor ele é pedagógico. O amor verdadeiro, ele se manifesta, sabe quando? Nas adversidades da vida, mas quando é falso, ele se apaga. Então, Paulo estava dizendo para Filemão: olha, eu não peço que você, de fato, o perdoe. Eu não peço que você dispense o jovem, mas eu peço uma coisa, que você ame. Jesus Cristo, ele olhou para os discípulos e disse o seguinte: quando vocês estiverem em amor, o mundo verá que vocês são os meus discípulos. Eu entendo que nós corremos um risco, sabe, de condenar pessoas inocentes. Nós corremos um risco, às vezes, de não acreditar na transformação e no poder do Evangelho. O que seria desse jovem escravo fugitivo não fosse a misericórdia de Paulo? Eu quero dizer para vocês nessa manhã, irmãos, que misericórdia é para quem não merece. Nós não merecemos, mas um dia nós entraremos pelos portais da nova terra, não é? E Paulo dizia: miserável homem que sou. Veja que, de fato, quando a gente está distante de Deus, nós podemos ter fama, podemos ter visibilidade, podemos ter uma coroa, sabe? Tem uma coroa e não ter o rei dessa coroa.
eu quero, nessa manhã, fazer uma análise da minha vida e também quero que você faça da sua. Que carta você tem sido? A carta que Davi escreveu e entregou na mão de Urias, endereçado a Joabe, dizendo, mate ele, ou a carta de um homem condenado? Vocês imaginem agora Onésimo saindo da prisão. Essa carta, ela está aqui no Evangelho porque Onésimo, ele cumpriu, ele saiu da prisão, voltou por seu Senhor, e muitos estudiosos, irmãos, acreditam que essa carta acabou com a escravidão. Essa carta acabou com a escravidão naquela época, porque quando Filemão olhou a carta e diz o seguinte, Paulo pregou para mim, se esse menino vem em nome de Paulo, e Paulo volta aqui, né? E se esse menino é filho de Paulo, ele é meu amigo. E se ele é meu amigo, eu tenho que receber ele que nem eu recebo Paulo. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você, Edilene, nessa manhã, que Deus recebe você como se estivesse recebendo Jesus, porque Jesus pagou a conta. Você não pode entrar mais em condenação. Esqueça o estresse, esqueça a depressão, porque Jesus Cristo, do seu próprio punho, ele pagou a nossa conta. Para que, então, condenação? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha, irmãos, no ano 64, 63 da era cristã, Paulo foi preso. Paulo foi preso. Ellen White narra da seguinte maneira. Ellen White diz assim, eu conheci Marmetina, eu conheci a prisão de Paulo, lá em Roma, um buraco ali, perto da casa do imperador Nero. Ellen White diz o seguinte, irmãos, tudo que o diabo podia fazer na vida do homem fez na vida de Nero. Tudo que Deus podia fazer na vida do homem fez na vida de Paulo. E antes de ser executado, Paulo se encontrou com Nero. Ellen White diz isso. Paulo estava com algemas nos pés e nas mãos. Nero olhou para Paulo e fugiu da presença do santo homem de Deus. Ele deu a sentença num quarto ao lado, porque ele não teve coragem de olhar na santa face do servo de Deus. Ela diz que a luz dissipa todas as trevas. E eu gostaria de fazer o seguinte exercício, que você fizesse nessa manhã, especificamente hoje à noite. Antes de dormir, eu faço esses 3 exercícios. Que mal que eu pratiquei hoje que eu preciso parar de praticar? Que mal que eu pratiquei hoje que eu preciso parar de praticar? Que bem que eu fiz que eu preciso continuar fazendo? E o que eu deixei de fazer? A vida ela é curta, né? Qual foi o mal que eu fiz para que eu não faça mais? Qual foi o bem que eu fiz que eu possa fazer novamente? O que eu deixei de fazer, Senhor? O que eu deixei de fazer nesse dia? Porque esse dia já passou. A oportunidade que eu tive, mas que a nossa oportunidade seja usada para a honra e glória de Jesus Cristo. Que você, meu irmão, seja uma carta de Deus, não escrita com tinta, não escrita com lápis, com papel, mas escrita pelo sangue de Jesus Cristo. Que Cristo em vós seja a esperança da glória no mundo desesperançado, no mundo de incerteza e insegurança. Que nós possamos ser essa carta de vida e não uma carta de morte. Que a nossa vida possa, de fato, dar esperança às pessoas. O texto sagrado diz que Jesus comia e bebia com pecadores e aqueles pecadores eram transformados pela graça de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor nos alcance nessa manhã, que nós possamos transmitir o evangelho autêntico e verdadeiro. Que nós possamos não condenar as pessoas que já estão condenadas, mas dar esperança aos contritos e quebrantados de coração, levando liberdade aos cativos. Que você, nessa manhã, seja, sem fazer propaganda de um ou de outro, né? Então vou usar os dois logo, que você seja, de fato, o boticário, né? Do céu. Que a sua alma perfume outras pessoas. Que você, de fato, seja uma propaganda do evangelho, né? O bom perfume, o bom perfume. Eu fui uma vez numa cidade em São Paulo, acho que é perto de Hortolândia, onde tem muitas flores, né? E é interessante, quando meio-dia os ônibus vai passando e lá tem uns empresa de cosméticos e eles vão pegar os funcionários e os ônibus voltam perfumados. Já pensou? As pessoas que trabalham em perfume e que você, de fato, possa exalar o bom cheiro de Jesus Cristo, perfumando as almas, dizendo da esperança
levando esperança aos corações, sendo não uma carta de morte, mas uma carta de vida. Eu finalizo aqui, irmãos, as considerações de Paulo, quando ele diz o seguinte assim, no verso 22, e ao mesmo tempo, preparem também a pousada, pois espero revê-lo, né? Então, a nossa pousada, o nosso lar já está preparado na Canaã celestial, e o Senhor haverá de nos encontrar. Assim como Paulo acolheu Filemão, assim como Paulo recebeu aquele jovem, que as pessoas, irmãos, com depressão, que as pessoas com esquizofrenia, que as pessoas com dúvidas, que as pessoas com as mais dificuldades, pessoas que não têm, de fato, a sua identidade ainda definida, que ao encontrar com cada um de nós, o coração possa se encher de esperança, que nós possamos levar esperança aos corações. É dito que numa feira livre de Jerusalém, um jovem era vendido como escravo. Até que chegou um senhor e disse assim: eu quero comprar esse escravo. E o jovem era rebelde e dizia o seguinte: eu não vou trabalhar, você pode me bater, não me compre, você vai perder o seu dinheiro. E quanto mais o rapaz falava, mais interesse ele tinha, até que ele, de fato, pagou uma determinada quantia e comprou aquele escravo. Quando ele tirou as algemas, né, dos pés e das mãos do escravo, ele pegou uma carta e disse ao jovem escravo: você é um homem livre. Eu paguei. Você agora é livre. O jovem caiu nos pés daquele senhor e disse: Senhor, eu serei o seu escravo por amor, porque o Senhor me comprou. Um dia, irmão, Deus encontrou cada um de nós. A mim, como roqueiro, ele me amou, me conduziu até a sua santa e bendita igreja, e a sua graça me transformou. E se nós fôssemos contar, aqui seria a experiência de cada um de nós. Que essa graça que nos alcançou possa também ser uma dimensão daqueles que não conhecem a Cristo. Quantos querem nessa manhã, meu irmão pastor, eu não quero ser uma carta de morte, eu quero ser uma carta de vida. Diferente da carta que Davi escreveu, eu quero ser uma carta que Paulo escreveu. Eu não quero condenar pessoas inocentes, mas eu quero absolver culpados no poder do Evangelho de Jesus Cristo, né? Olavo Bilac dizia, ele foi um grande jurista, ele dizia, ele dizia, Dileno, é melhor você soltar 10 culpados do que você condenar um homem inocente. É muito mais justo, é muito mais amor, é misericórdia você soltar 10 culpados do que você condenar um homem inocente. Que as pessoas culpadas, ao aproximar de cada um de nós, possam se sentir agraciadas pelo poder do Evangelho, porque graça é para quem não merece. Não se engane, você, meu irmão e minha irmã, é um pecador fedorento, mas você é amado por Deus nessa manhã. Deus te ama, Deus te escolheu, Deus te acolhe, Deus carrega em seus braços fortes. Quantos querem tomar essa decisão nessa manhã de ser uma carta de vida, levar esperança aos corações? Vamos orar comigo então? Santo e amorável Pai, bendito seja o teu nome, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Nós entendemos que essa parte da vida de Davi foi uma parte obscura. Ele escreveu uma carta de morte, mas deixou para o nosso exemplo, porque ele arrependeu e está contado entre os salvos. Nós também queremos, por sua graça, Senhor, sermos todos nós contados entre os salvos. Que o Senhor, de maneira muito especial, acolha cada família aqui presente, com as suas dificuldades, com, de fato, os seus desafios, mas que nós possamos, pela graça de Deus, ser uma carta de vida para a honra e glória do seu santo nome. Nós entregamos a nossa vida em tuas mãos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado e exaltado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço muito apertado. Lembre-se, unidos somos fortes. Deus está no comando e a vitória é certa em nome de Jesus. Um abraço, Dileno, é contigo, meu querido.